Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo, venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é o Mimi de Bennett Nash, a estrela beta, Clothmith EX da Bandai. Item é limitado Tamashii Web Shopping, por isso que vem até nessa caixa parda aqui. E é o penúltimo lançamento dos Guerreiros Deuses, agora só falta o Fenrir. Já vamos abrindo aqui, eu peguei esse item com o Lei Hobby. Eu vou falar mais, caso você queira comprar esse item aqui também, vou falar mais no final sobre ele. Vamos tirar aqui da caixa parda. E tá vindo aí. Opa, olha que caixa linda. Padrão, mesmo layout aí da coleção dos Guerreiros Deuses, está muito bonito. Olha aí, galera, que caixa bonita. Essas caixas dos Guerreiros Deuses são lindas demais. Tá? Mesmo layout, aí tá aqui o object da armadura dele, lindo demais. Aí, ó, tudo que acompanha a figure nas faces, o object, ele numa pose aqui classiquíssima. Olha, eu mostrei para vocês aí esse item aqui lá na feira, né? Nossa, tava lindo demais. Olha, as faces dele capricharam, hein? Tá aqui, Eta, Bennett Nash Mimi, Clothmith EX. Aqui as logos, mais uma posezinha dele aqui. E vamos abrir. Infelizmente tem uma polêmica em cima desse item. E a gente vai falar sobre, vai dissertar sobre, na verdade. Mostrar tudo para vocês. O máximo de detalhe que eu puder mostrar aqui, eu vou mostrar no review para vocês, tá? E temos aqui o manual. E três blisters. Vamos organizar aqui. Ó. 2 blisters, mais um pequenininho aqui com as mãos, né? Olha, bastante mão, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de mãos e ainda incluindo as nuas, que na maioria dos cloths atuais não tá vindo. Então tá incluindo a nua aqui. Muito interessante. Então aí aqui no primeiro blister temos o cloth, que já dá para ver aqui o abdômen, né, que é fino, essa é a polêmica dele, mas eu vou falar melhor sobre. A armadura, que não está numa coloração belíssima. O headscut está muito bonita, partes aqui da armadura. Aqui o esqueleto do object, todas as faces que acompanham a figure. Aqui o peitoral e aqui a harpa dele. Muito bonito. Bom, vou tirar aqui do blister para a gente olhar melhor. Segura aí. Tá aí, vamos ver tudo que acompanha a figure e começar aqui com o manual. Olha, muito bonito o padrão aí dos Guerreiros Deuses. Está mostrando aqui como é que monta a Wob de Bennett Nash e o Object. Ó, eu vou precisar disso aqui para montar o Object. A armadura está aqui, certo? No blister que a gente vai montar devagarzinho. Queria destacar uma coisa muito importante e muito interessante. Aqui está a armadura, uma coloração lindíssima, ela tá bem viva, muito mais viva que a, por exemplo, 1.0. Ela tem um diferencial que ela usa a mesma pintura, essa pintura que a gente não gosta dos dourados. Mas só que aqui, em outras armaduras, fica uma cor muito bonita, tá? Parece um acetinadozinho, mas não tanto. Parece que é aquele verniz que colocam, que a peça fica mais acetinada. Mas em outros itens que não sejam dourados, né, que fica aquela coloração esverdeada, em outras peças fica lindíssima. Outros itens já veio com essa nova pintura da Bandai. Por exemplo, o Camus Sapuris, o 20º aniversário, o Hades OCE, é tudo essa pintura nova da Bandai. Então se acostume que esse é um tipo de pintura que vai vir em bastante peças da Bandai daqui para frente. Aqui outras peças, por exemplo, a Safira de Odin aqui no cinto, muito bonita. Essa coloração tá tão viva, tão bonita, que eu estou impressionado. Ficou muito bom aqui essa pintura, né, nessa peça, né, nesse item aqui em particular. Tá aqui o esqueleto de Object, ele tá extremamente pesado, eu acho que por conta dessa... Acho não, né? É por conta dessa parte aqui da base, que é de metal. Então tá deixando a peça bem pesada, né? E um diferencial também é que aqui a harpa do Mimi é de metal. Olha que interessante, bem pesadinho. Deixa eu demonstrar para vocês aqui, ó.
de metal. Aí só as cordinhas que são de plástico para poder tocar, ó. E olha, toca de verdade, ó. Ó. Que top, mano. Bonita, hein? Bonita harpa aí de metal. Não lembro outra harpa que seja assim. As faces. As faces chega a ser um absurdo. Aquele com expressão de ataque, né? Rangendo os dentes. Muito bonito. Aquele atacando, com a boca aberta. Lindíssimo. Tu é doido, bicho. Aquele de olhos fechados, muito importante para essa figure. Ele fica assim tocando a harpa. Aqui uma outra expressão dele é parecida com rangendo os dentes, mas mais uma face de aflito, né? Preocupação. O cabelinho para usar com o elmo tá aqui. E aí vamos ver essa head sculpt. Que. Ai, pelo amor de Deus, bicho. Galera, isso aqui é coisa de maluco. Olha isso daqui, vocês estão enxergando o que eu estou enxergando, galera. O cabelo disso aqui, ele é tão refinado, o molde tá tão perfeito que eu tô incrédulo. Olha aí, é bem fino, bem refinado. Mano, que trabalho de head sculpt espetacular da Bandai. Fora que é o personagem todo aqui, né? Tirou do anime e colocou aqui. A Bandai tem uma capacidade de transmitir o personagem através da head sculpt, dificilmente ela falha. E isso daqui tá incrível. O cabelo ele tá bem incrível porque essas mechas quando é longas assim, igual por exemplo do Mimi, eles costumam colocar articulação. Aqui nele não colocaram, não sei por quê. Eu vou ver se isso vai me incomodar ou não, mas enfim, não sei se isso vai ser um problema, porque tá muito bonito, tá? A face dele tá muito bonita, incrível, incrível. Incrédulo aqui com o trabalho da Bandai. E aí vamos falar sobre o corpo, galera. O Mimi ele não usa protetor de abdômen, certo? Então ele deveria vir com o abdômen aqui parecido com os Bronze Boys, por exemplo, que não tem esse abdômen fininho aqui para encaixe de armadura. Isso aqui, galera, esse formato de abdômen feio aqui que a Bandai faz é único e exclusivamente para encaixes de armadura. Por isso que é feio e fino assim. Não tem outro motivo. Só que por algum equívoco ou não, né, ou por apenas querer farmar dinheiro e reaproveitamento de corpo, eles mandaram esse corpo aqui para o Mimi. Vamos ver como é que vai ficar na armadura, mas eu já queria destacar para vocês prestarem atenção nisso daqui. Então era para vir com um abdômen igual ao dos Bronze Boys, por exemplo. Só o que eu acho, né? Que eu estava conversando até com o Leandro, o principal fã do Mimi, um salve pro Leleco Simpatia. A gente percebeu que não existe corpo grande, branco, por exemplo, EX com o abdômen desse jeito. Então a Bandai teria que criar um corpo novo. Então, como eles não têm, eles mandaram nesse aqui mesmo. Vocês se lembram de algum corpo EX que tenha o abdômen igual ao dos Bronze Boys? O que eu me lembro é só os Bronze Boys, mas aí o tronco é menor, justamente porque eles são menores, né? Então, vamos ver como é que isso vai se comportar na armadura e eu vou falar mais disso assim que ele estiver montado, tá? Então, vou falar em montagem. Vamos lá, vamos montar ele aqui. Eu vou montar de uma forma conversando aqui com vocês para a gente ver os detalhes da armadura, já que é um item inédito. Começar aqui com a parte da coxa. Tem um detalhezinho pequenininho aqui na armadura, mas esses detalhes nem aparecem, então nem me preocupo. Aqui, eita, mais um. Aí, ó, detalhezinho de pintura aqui. Pô, em duas peças já com detalhe de pintura, aí, calma lá, né, Bandai? Eu não sou de me preocupar com isso, mas vamos com calma também, para não... Pô, todas as peças um detalhe ou outro. Ó, montagem top. O joelhinho aqui. Esse aí tá sem nenhum detalhe. Que cor bonita, cara.
Ó, top demais. Vamos ver com a outra perna montada. Outra perna montada, encontrei um detalhezinho bobinho aqui. Tá cheio de pontozinho de pintura, que é só afastar um pouquinho que não dá pra ver. Então, eu não vou me incomodar com isso, mas não era pra vir com esses detalhes todos, né? Até porque essa tal nova pintura que o pessoal fala que é mais resistente, eu não vi nenhum anúncio oficial sobre isso. Eu não tenho certeza se é isso, mas o pessoal fala que é um verniz novo que deixa a pintura mais resistente, blá blá blá. Tô vendo nada disso aqui. Pelo menos não nessa figure, né? E aí, ó. Rapaz, mais um detalhe aqui, ó. Em todas as peças da armadura tem um detalhezinho incrível. Nossa. Eu já vou usar as mãos para tocar a harpa, então vou colocar o protetor de punho aqui já, que está muito bem pintado. Usando essa mão aqui, direita, esquerda na verdade, para segurar a harpa. Ó, encaixe top. E com o outro braço montado, já mostro para vocês aqui que também tem detalhes de pintura. 2 pontos aqui. Normalmente não me incomodaria isso, só que está em todas as peças. Aí sim já me incomoda. Né? Muito detalhe de pintura em quase todas as peças. Vamos continuar com a montagem. Bom, no peitoral, ainda bem que não veio detalhe nenhum. Tá bem bonito, na verdade. E aí vamos montar aqui. Dessa forma. Fácil, e aí vamos ver já aqui, identificar o tal problema. Nó! Ah, mano, isso aqui é podre demais, bicho. Que isso, Bandai? Olha aí. O bom é que vai articular bem, né? Mesmo assim, pô, tem motivo não. Se foi pensando na articulação, teria que ser muito bobinho para acreditar que seja a parte da articulação. Eles deram preferência para isso. Oxe, Maria. Ó, aqui a parte da Rob do cinturão, muito bonita. Sem detalhes aqui. Muito bom. Me fale aí a experiência de... isso aqui é diferente. Olha o encaixe onde está. Esse aqui que é curioso. Eu estava querendo ver e agora estou vendo aqui. O cinto do Mimi, ele é mais para cima. Ele é praticamente no abdômen. Não é cinto. É um cinto que vai lá para o abdômen. Então eles colocaram o encaixe nessa parte mais baixa aqui. Interessante. E aí vamos encaixar aqui. Interessante a solução que eles criaram. Botando um pino bem mais para baixo. Vamos ver se esconde um pouquinho dessa... Vai esconder um pouquinho, né? Ainda bem. Talvez tenha sido um dos motivos que eles colocaram. Mas mesmo assim, ó. Nossa, isso tá horrível. Ficou muito... tá parecendo que tá bruto. A armadura não é bruta, tá bem linear, né? Muito bonitinha. Mas parece que tá bruto, porque olha como é que ficou o espaço. Nossa, cara, que pecado, Bandai. Um item tão caprichado, tão bonito. Óbvio que já tem na internet muita gente já criando esse abdômen aqui. Talvez até um colan resolva. Nossa, que pecado, cara. Infelizmente. Vai ser a única crítica da figure, provavelmente, tá? Porque de resto ela tá muito bonita. Então não desanime não por causa disso. Porque eu não tô me desanimando. Mesmo sabendo que isso aqui foi um erro gravíssimo. O outro ombro dele, que é muito bonito. Tem esse detalhe preto aqui. E aí encaixa diferente, igual ao do chão. Então temos a primeira vez, será? Que temos um personagem com 2 ombreiras, que um encaixe é com furinho no ombro e o outro não. Então tem um furinho no ombro aqui e o outro aqui não. Legal. É a primeira vez que eu me lembre, né? Ó, top. Eita, bonito demais, macho. Tu é doido. Ó, olhando esse ombro aqui, ele tem uma articulação
Aqui ele se mexe muito bem e tá, para articular ele tá muito bom. Ele segue o movimento do ombro, ó. Então a articulação dele esse aqui tá melhor que esse daqui. Normal, né? Tem uns detalhezinhos aqui na ponta, nada demais. E aí vamos ver ele sem elmo. Como é que tá? Nossa, cara, é lindo demais. O Cloth é incrível demais, mas esse buraco enorme aqui na barriga tá péssimo. Aí, mas que ainda assim, mesmo com esses erros, o Cloth é uma obra-prima. E aí, vamos completar a montagem botando o elmo, para ver como é que fica. Deixa eu ver se a montagem é fácil. Ó, uma das vantagens dessa pintura é que ela transmite pouquíssima diferença entre metal e plástico. Ó, a diferença é mínima, mínima. Já tem detalhe de pintura aqui. Ó, os pontinhos aí, ó. É claro que aqui na câmera destaca muito, né? Porque eu tô filmando bem de perto. De longe não mostra muito não, mas mesmo assim eu gostaria de apontar isso para vocês. Então, pronto. Eita, vai. Foi, encaixou. Ah, esse cabelinho aqui, ó, bota para frente. Ó, assim para frente. E esse aqui também, ó. E esse aqui também. Tem que ajustar aqui. Ele é mais complicadozinho. Mas eu entendo, por conta do design disso aqui, ó, fica lindo demais. E vamos lá completar a montagem. Aí, esse cabelo tá bem duro, cara, e tá muito bem esculpido, tá tão fino que tá me espetando. E tá aí, galera. Tu é doido, bicho, que cavalo. Aí. Ai, meu Deus do céu. Olha, é um cavaleiro que tem pouca armadura, mas ele tá tão bonito, tão bem feito, que competiria com o Odisseu de Serpentário, o CAV4, entre outros itens, como o melhor do ano, porque tá incrível. Mas esse erro bizarro aqui, pô, não gostei não, cara. Mas de qualquer forma, lindíssimo. Que apresentação boa. Dá para resolver com um colan, talvez. E, pô, para quem tem o Band Leão menor da MST, pode usar aquele abdômen, né? Mas, pô, comprar um item só para consertar isso daqui. Enfim, tem bastante gente fazendo impressão 3D. O Leandro também está fazendo impressão 3D disso aqui. E vamos lá colocar a harpa dele aqui para completar a montagem. Como é que é isso aqui? É só apoiar aqui? É só apoiar aqui. Ah, eu tenho que ver a pose direitinho com ele. Olha lá, apoia aqui, aí pega a outra mão de dedilhar e toca. Óbvio que eu vou ter que fazer uma pose legal aqui para... Deixa eu ver a referência. Ah, tem que ver direitinho como é que se faz isso. Eu vou ver no take de pose para demonstrar melhor para vocês, tá? Então, vamos lá pro take de pose para conseguir mostrar para vocês esse Cloth da melhor forma possível, galera. Vamos lá. Mimi, cuja maravilhosa melodia é o Requiem que seduz a audiência para a morte. Eu o honrarei com a armadura dos deuses de Benet Nash, a estrela Eta.
E tá aí, galera, deixei o Mimi aqui do lado dos guerreiros deuses que eu tenho até o momento. Eu tô fazendo a coleção, falta um pouquinho ainda para completar. E, rapaz, o bicho chama muita atenção, cara, a armadura vermelha, doido. Aproximando aí para vocês verem, que eu deixei a tela muito afastada por conta do Thor, né? Cara, ocupa muito espaço de tela. Incrível, incrível. É uma figure de um defeito só, que é esse abdômen. E a gente vai falar sobre esses detalhes aí agora. Então vamos lá, galera. Peças de metal ou de plástico. Plástico é o elmo e os protetores de punho. Só. O resto é tudo de metal. Bastante peças de metal para esse cavaleiro. E o nosso sistema de ranking aqui, a gente vai para pintura. Bom, a coloração está muito bonita, nada a destacar aqui. É realmente incrível. Só que na minha peça, vem muito detalhes de pintura pequenininhos que não dá nem para ver. Eu já até esqueci aonde estão esses pontos. Só que vieram muitos e isso chega a ser um problema. Como a experiência de Clothmith ela é individual, uma pessoa pode ter um problema de pintura, outra pode vir sem detalhe nenhum, mas eu não vou deixar aqui de tirar pelo menos meio ponto, porque por ter vindo em praticamente todas as peças, eu acredito que mais unidades podem vir com esses problemas de pintura. Tá? Só que eu não vou tirar muito ponto, porque pode ser que outras pessoas não tenham nenhum detalhe. E pode ser que outras tenham um detalhezinho só, numa pecinha só. Então, no geral, tá muito bonito. Como eu disse, não dá nem para ver esses detalhezinhos. Então, como não é gritante, meio ponto eu acho que é suficiente. A montagem veio excelente, nada a destacar aqui. A montagem do Mimi é espetacular. Bandai, né, dificilmente erra. A Rabbit Sculpt é uma obra-prima, não tem defeito nenhum aqui. Tirou do anime e colocou aqui na figure. É um espetáculo à parte, um ponto alto da figure. E provavelmente aí vai concorrer ao Clothmith Awards como a melhor Head Sculpt, porque tá incrível. O cabelo ali não me incomodou, ó, eu coloquei ele olhando de lado ali, o cabelo acompanhou o peitoral, então nada a reclamar aqui. Um dos cabelos mais bonitos e mais bem feitos para a linha. Tá muito bom. E aí vamos para o design. Aí o design aqui eu vou ter que me aprofundar um pouco mais aqui na minha palestra. A armadura, teve gente que reclamou da ombreira. Eu não me senti nem um pouco incomodado. Se fosse um pouquinho menor, tudo bem, eu aceitaria. Mas não é algo para se incomodar. Realmente a armadura aqui está impecável. Mas tem um defeito gravíssimo, que é na parte do corpo. O design do corpo tá com erro bobo e grave. Bobo que eu digo é que eles erraram numa coisa que não precisava errar, e grave porque deixou a figure não tão bela quanto deveria ser. Bom, galera, uma coisa que eu tenho aqui para dizer é que, por exemplo, qualquer outra linha deles, da Bandai, da própria Bandai, SH Figuarte, ou até outras marcas, né, a Storm, qualquer outra linha já da Toys, todas as figuras que a empresa vai fazer, ela faz o item do zero. Ela não reutiliza molde nenhum. Todo personagem que ela vai criar, o personagem sendo diferente do outro, ela vai criar tudo do zero. E na linha Clothmith X a gente não vê isso. A gente não vê um desenvolvimento novo de corpo. A gente só vê mudando a head e a armadura. O que aí tudo bem, a gente aceita. O corpo Clothmith X já está defasado.
Mas como coloca uma armadura por cima, fica tudo ok, o item fica lindo, a coleção é muito bonita, mas quando se trata de um item que precisa ter um corpo novo, a Bandai está deixando muito a desejar. Vamos lá, no caso de Linades, que foi uma das últimas vezes que ela criou um corpo novo, aí ficou uma obra-prima, o corpo é meio corcunda, e é isso aí, um dos melhores Clothmith já feito na história da linha, é um dos melhores marinas, é um Clothmith muito bom, e aí ela acertou demais. E aí, quando é para criar algo novo aqui também no Mimi, que era para ter um abdômen diferenciado, ela não criou. E é algo que já existe na linha. Os Bronze Boys têm o abdômen preenchido, para não ter esse tipo de encaixe para as armaduras com abdômen. Você poderia muito bem tentar defender ao ponto de falar, ó, é porque o abdômen é pontudo para dentro e aí talvez iria atrapalhar a articulação. Não tem problema, coloca uma camada bem menor do que a dos Bronze Boys e preenche as laterais, porque as laterais que tá ridícula. A lateral tá muito fina, galera, isso aqui não é feito, esse corpo, esse abdômen não é feito para poder ficar à mostra. Ele só é feio dessa forma aqui e fino porque tem uma armadura por cima. Então não é para colocar à mostra, cara. Então essas incapacidades de criar algo novo é digno de empresa pirata, sabe? MST que faz isso. A gente vê essa mesma preguiça agora no Yoga de Aquário, né? Que ao invés de ter algo novo e criar um braço que tem adaptação para o IX Metal do bíceps ou sem o IX Metal do bíceps, não, só tem o IX Metal porque eles querem usar esse corpo, esse modelo para todos os cavaleiros. Então não tem a opção de você ter um braço sem o IX Metal para, no caso do Yoga de Aquário, ele não usar o protetor de bíceps. Então a gente vê algumas preguiças, alguns movimentos da Bandai preguiçosos que não deixam, que são incapazes de deixar a sua figura 100%. Fica aqui meu desabafo, infelizmente, porque essa figura aqui merecia estar 100% e agora a gente tem que fazer de alguma forma com que melhore esse item. Tem gente colocando colã, tem gente imprimindo o abdômen com impressão 3D, tem gente usando abdômen de outros itens. Provavelmente a MST corrija esse erro, uma empresa pirata corrige esse erro, porque já existe, você quer usar esse corpo aqui como molde, tudo bem, mas a MST, por exemplo, tem aqueles abdômen que encaixa um no outro para simular o abdômen sem armadura. Por que a Bandai não fez o mesmo? Um abdômen, uma pecinha de abdômen branca, que não é armadura, mas que simula o colã. Entendeu? Então, aqui eu vou tirar um ponto só, porque o restante está impecável. Então, fica aqui minha crítica, meu desabafo e 4 estrelas para o design. Originalidade é 5, porque a figurinha é nova. Então, fica aí a nota de 9.4. Era fácil dele ter tirado 10, era facinho, mas infelizmente não é uma figura 10/10. Fica aí uma comparação com 1.0, tá? De bônus, eu não tenho 1.0 aqui para poder fazer o comparativo completo, mas de qualquer forma uma evolução gigante para a linha e de qualquer forma esse item tá incrível, tá incrível. E se você quiser comprar esse item aqui também, vou deixar o arroba do Lei Hobby. Foi com ele que eu comprei esse item, ele me enviou no dia do lançamento, por isso que chegou aqui rapidinho para eu fazer review para vocês. Tá? Ele mora lá no Japão e envia diretamente de lá. Ele explica tudinho sobre a importação. Então fala com ele lá, ó, vim pelo canal Dioramas Reviews. Ele vai te dar um descontinho no frete e vale a pena demais. Uma das melhores formas aí de você comprar action figures do exterior, lá do Japão. Então chama ele lá no Instagram e fala que veio por Dioramas Reviews. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever, porque aqui tem vídeo dia sim, dia não. Então sempre vai ter vídeo aí para você tá almoçando ou jantando, assistindo o canal. Então é isso. Comenta, deixa o like, vejo vocês no próximo vídeo e valeu!